Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu quero ministrar um pouquinho, irmãos, sobre a vida que agrada a Deus. E você já sabe que essa vida é a vida de fé, amém? A vida que agrada a Deus é a vida de fé. Há tanta coisa linda para falarmos sobre isso. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele disse assim, deixa eu pegar a versão NVT, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou repetir isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Se tem um assunto, irmãos, que nós precisamos por vezes relembrar, falar, ensinar, ministrar, já que é um assunto muito extenso, é falarmos sobre fé. E algumas coisas estão no meu coração e eu quero compartilhar com você hoje. E eu quero começar, irmãos, dizendo, está muito claro aqui no texto, com certeza todos aqui querem agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que o que agrada a Deus não é a sua performance, é a fé, diga fé. Então, o que agrada a Deus é quando você anda em fé. O que agrada a Deus é quando os seus filhos vivem em fé. Por 4 vezes você vai encontrar isso na Bíblia, no livro de Abacuque. Na verdade, Hebreus está repetindo aqui um texto de Abacuque, mas você vai ver essa citação no livro de Abacuque, você vai ver no livro de Romanos, você vai ver na carta aos Gálatas, e você vai ver agora aqui em Hebreus, dizendo: o justo viverá pela fé. Amém? Essa passagem, a gente gosta de falar sobre isso. Há uma tradução que diz: o justo viverá pela sua fé. Então, isso é maravilhoso porque traz uma responsabilidade e traz a coisa para o individual. É muito comum a gente ver alguns cristãos dizendo, às vezes até com ar assim de deboche, né? A salvação é individual mesmo, então eu vou deixar. Geralmente, às vezes, uma esposa fala do marido, o marido fala da esposa, né? Ai, pastor, sabe de uma coisa, a salvação é individual mesmo, então eu vou deixar ele, né? E na verdade, não deve ser dito com um ar de deboche, mas a salvação é individual. O desenvolvimento da salvação é individual. Amém? É possível, não é a vontade de Deus, e eu creio que não é o nosso caso aqui, mas é possível que quando Jesus levar os seus, quando nós formos tirados daqui, é possível que um fique e o outro vá. Porque, de fato, a coisa é individual, mas não é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas é bom a gente pensar sobre isso. E quando falamos em agradar a Deus, a Bíblia nos ensina os meios para agradarmos a Deus. Amém? E essa é uma mensagem, esse é um assunto que todo cristão, ele precisa ter muito forte no coração dele. Até porque a Bíblia chama esses princípios de fé de ABC da fé, ou o início, quem nasceu de novo, as primeiras coisas que deveria aprender. Isso está em Hebreus capítulo 6. Ele fala sobre 6 doutrinas que o povo de Deus deveria saber. Recentemente eu vi um pastor falando, em sua entrevista, um homem de Deus já com muita experiência, é verdade. Ele falou assim: se você pegar uma quantidade de cristãos e se 30% deles souberem muito bem os princípios elementares da doutrina de Cristo, é muito. A maioria não vai saber, a maioria vai ter dúvida disso. A maioria vai ter dúvidas sobre fé em Deus, batismos, juízo eterno. E todas as doutrinas básicas que são citadas em Hebreus capítulo 6. E essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que você se envolva com a palavra dele. Até porque Deus e a sua palavra são um. Aleluia. Eu quero repetir isso, irmãos, porque eu trato a palavra de Deus como algo muito sério, porque Deus e a sua palavra são um. Deus deixou a sua palavra como um manual de vida, de instrução, e a Bíblia diz que Ele está por detrás da palavra. O irmão Rick Renner usa um exemplo maravilhoso, quando ele vai explicar sobre aquilo que Timóteo disse, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para nos ensinar a maneira correta de viver. A versão King James fala assim. Então, ele diz, para você entender melhor, Pedro também fala que homens escreveram, mas eles foram inspirados por Deus para escrever. Então, quando você lê a Bíblia, não existe incoerência nela, tudo se completa.
embora homens escreveram a Bíblia em tempos totalmente diferentes, em épocas diferentes, em condições sociais diferentes, quando você lê a Bíblia não existe nenhuma incoerência nela, ela se completa, é a palavra de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas o irmão Rick Renner diz que, usando um exemplo, né, de uma bexiga, né, quando você pega uma bexiga e você enche uma bexiga, então o ar que está sustentando aquela bexiga cheia, é um ar que saiu de você. E ele usa esse exemplo, né, quando ele fala sobre a inspiração da Bíblia, sobre o próprio Deus estar por detrás da palavra dele, Deus é que mantém a palavra dele. Meu irmão, você tem que vibrar com isso. Você tem que vibrar com isso porque a palavra de um presidente falha, a palavra de um homem falha, a palavra de uma mulher falha, a palavra da pessoa mais famosa que você imaginar falha, mas a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é eterna, irmãos, ela não falhou muitos anos atrás, não falhar hoje. Aleluia, isso é maravilhoso, não vai falhar no futuro. Deus não falha, meus irmãos. E a sua palavra não muda. E quando nós falamos sobre agradar a Deus, sobre a vida de fé, isso engloba muita coisa, mas não tem como desvincular isso do compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus. Não devemos ter medo de falar das coisas de Deus. Hoje, em muitos lugares, irmãos, existe uma sabedoria para pregar para pessoas que resistem ao Evangelho, e tem pessoas que entram lá e conseguem fazer um trabalho com uma linguagem muito sábia, e eu respeito isso, é maravilhoso, mas eu e você, como cristão, como via de regra, não devemos ter medo de falar de Deus, da sua palavra. Eu conversava com os meus filhos recentemente, eu falei para eles, até comentei com alguns irmãos, né? Tem momentos que eu estou inspirado, e eu prego lá em casa, meus irmãos, e às vezes um café da manhã vira uma pregação. Então, a gente tem a responsabilidade de, como pais, não se gabar no que já passou, mas continuar mantendo. Nós temos responsabilidade, então tem momentos que flui. Amém? Acontece com você também. E quando essa nota vier, pai, mãe, não desperdice ela. Porque é Deus querendo que algo flua mesmo. Na maioria das vezes você não está sentindo nada, eu também não. Mas quando flui, então é importante falar. E eu disse para os meus filhos, como uma pessoa começa a se desviar. Existem várias maneiras de você notar, mas uma delas, ela para de falar das coisas de Deus. Ela para de falar das coisas de Deus. Ela para de falar das coisas espirituais, das práticas espirituais. Para de falar sobre congregar, cantar, orar em outras línguas, adorar a Deus, glorificar ao Senhor durante o seu dia. Então vai perdendo práticas que vai te deixando frio, que vai te deixando longe de Deus. E isso está afetando diretamente a sua fé. Agora, eu quero te lembrar o nosso texto base aqui, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o diabo, irmãos, com certeza vai lutar para bagunçar a nossa vida de fé. O contrário de fé é uma vida de incredulidade. Como eu disse, há uma tradução maravilhosa que diz: o justo viverá pela sua fé, porque nós cremos, irmão, é bíblico, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que uma medida da fé, do tipo de Deus, foi colocada no seu coração. E a fé do tipo de Deus, irmãos, a fé sobre o natural, pega isso, não é uma fé natural, a fé, ela é sobre o natural, ela não depende do que você está sentindo, não depende da situação econômica do país, não depende, irmãos, da onde você nasceu, não depende disso, irmãos. Essa fé, ela se baseia totalmente no que Deus diz. É por isso que a Bíblia diz, trazendo definição sobre a fé, que a fé, ela é um firme fundamento. Então a fé não é uma tentativa para ver se vai dar certo. A fé é um estilo de vida que já deu certo. E aí começa a entrar a loucura do Evangelho. Porque isso é tão real que quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus que não é limitado pelo tempo como nós somos, Ele também tira você dessa limitação de tempo e leva para você para o eterno. Então, antes de você provar, você já começa a celebrar, dizendo: é meu. Aí você vai entender a fé. A fé, ela chama à existência o que não existe como se já existisse. A fé é a certeza de coisas que você esperam, mas não fica só na esperança. Um dia eu espero, um dia eu espero, um dia eu espero, um dia eu espero. Mas uma vida de esperança não é o melhor de Deus. Então, a esperança não é errado, porque nós precisamos ter um ponto, nós precisamos ter visão, nós precisamos entender aonde nós queremos chegar. É até interessante você pegar isso, porque muitas vezes não é que Deus não está respondendo, é porque nós estamos sem visão.
E aí nós não sabemos como pedir, nós não temos algo muito claro para exercer a nossa fé e falar com Deus. Entende? Então, é muito bom ter a esperança como a visão. E é claro que a Bíblia fala de outras esperanças, como por exemplo a bendita esperança. Nós sabemos que Jesus vai voltar, amém, irmãos? É uma bendita esperança. Você crê nisso, amém? Então, a Bíblia diz que a fé, ela é certeza das coisas que se esperam. Isso é muito louco, irmãos. As primeiras vezes que eu ouvi isso, eu falei, isso aí é bom demais para ser realidade. Quem consegue viver esse estilo de vida? Quem consegue viver desse jeito? Uma coisa que você espera, você atestar que é seu. E a resposta, irmãos, quem consegue viver esse estilo de vida de maneira natural? Ninguém. Ninguém. Eu fico emocionado quando eu vejo, e até vou em eventos, que eu vejo as pessoas declarando, dizendo, é isso, sim, tal, pela força dela, mas pela força dela. Claro que um ser humano falando positivo já é muito melhor do que falar negativo. Ele já muda o ambiente dele. Isso é provado. Vocês estão comigo, irmãos? Imagina uma pessoa todo dia falando negativo. Ah, não dá, eu sou feio, eu sou chato, eu não presto, eu não vou conseguir, eu vou. Então, ele vai gerar um ambiente, porque palavras são sementes, palavras geram ambientes. Isso é muito sério. Quem é casado, pega isso. Palavras geram ambientes. Agora, de maneira natural, ninguém, irmãos, tem capacidade de fazer afirmações baseado só no natural, porque não existe força nisso suficiente para lidar com as coisas espirituais. E muito do que nós enfrentamos na vida são coisas espirituais. É por isso que nós temos que orar ao Senhor, não esquecer que nós somos crentes. E temos que orar ao Senhor e não deixar de orar para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Que a gente cresça, avance cada vez mais em revelação do que é o Evangelho. Tem muita coisa para você aprender. Não importa quanto tempo você tem de cristianismo, tem muito mais para você aprender. Tem muito mais para mim aprender. A Bíblia diz no livro de Colossenses que em Cristo estão escondidos tesouros. E W. Kenyon falou algo interessante, ele disse, há dois tipos de afirmações. Primeiro, a afirmação que não tem nada como base, a não ser a própria vontade de que se cumpra. É baseada na filosofia que deriva do conhecimento dos sentidos. Esse conhecimento dos sentidos é um produto da minha própria mente. Quando se trata do pecado, nego a existência dele. Quando se trata da doença, nego a existência dela. Quando se trata de um problema, nego a existência dele. Se é um problema de honrar um compromisso financeiro, afirmo com todas as minhas forças que tenho a capacidade de fazê-lo. E mais uma vez eu digo, irmãos, é muito melhor você andar com quem fala coisas boas do que fala ruins. Mas eu estou dizendo, como filhos de Deus, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Se você não entendeu ainda, eu vou dizer algo para você. O reino espiritual é muito mais real que o reino natural. As coisas espirituais são muito mais reais do que as coisas naturais. Então, no reino do Espírito, desde o ventre da sua mãe, Deus já liberou sobre você, dizendo, eis aqui alguém que vai chegar na terra com um talento tal, com um dom tal, único. Então Deus já colocou, Ele já te conhecia desde o ventre, e Ele colocou em você, em mim, habilidades, dons, talentos, para estar aqui na terra e não viver uma vida de qualquer maneira, mas com propósito. Aleluia. Quantos estão aqui para viver essa vida, irmãos? Não estamos aqui, irmãos, simplesmente para fazer menino, acordar pela manhã, trabalhar, à noite, assistir novela e dormir e viver essa vida. Não, irmãos, estamos aqui com propósitos. Isso é só um exemplo para tornar a coisa humana e você entender o que eu estou querendo dizer. Estamos aqui com um propósito, e esse propósito, pastor, então me fala qual é o meu propósito, e eu agarro ele. Eu vou dizer para você, o seu propósito é fazer parte de um reino que está avançando. E nesse reino ninguém é improdutivo, nesse reino ninguém é descartável, nesse reino todos têm habilidades. Nesse reino, irmãos, é tão maravilhoso que todo mundo é rei. Esse reino, ou rainha, né? Esse reino é tão maravilhoso que todos são sacerdotes. Nesse reino eu não preciso mais ir até o tabernáculo, ou vou até o tabernáculo para que um sacerdote faça parte dele e passe para um sumo sacerdote. Não, não. Agora, irmãos, o nosso sumo sacerdote Jesus, que está no céu, intercedendo por nós e que está participando dessa reunião, amém? Ele diz que Ele nos fez um reino de reis
Eu amava quando o pastor Eliezer fazia isso, amém? Saudade dele, vai estar aqui com a gente, amém, irmãos? Ele dizia, olhe para o seu irmão aí e diga, boa noite, rei ou rainha, vai lá, faça isso. Amém? Amém, tem homem que é tão bruto que ele fala, boa noite, rainha, boa noite, rainha. Fala nem boa noite, fala varão, fica tranquilo, Deus vai quebrar esse coração duro, amém? Aleluia, então, nesse reino, irmãos, nós somos tratados assim por Deus. Agora vamos voltar ao assunto de fé aqui, para nós não perdermos. Estamos em cima dessa linha principal, a fé, o estilo de vida que agrada a Deus. Então, uma afirmação que tudo que ela tem como base é a própria vontade, ela não vai funcionar muito bem. Tudo que tenho para cumprir essa afirmação é algo que eu sou, ou tenho em mim mesmo. E a palavra de Deus não tem espaço nessa afirmação, e nem Deus. Por isso que muitos tentam puxar a glória para eles. Quando na verdade, irmãos, não importa a fama que você vai ter, a glória é de Deus. Até me lembrei agora de um hino do Matos Nascimento. Herodes foi comido de bicho. Foi Herodes? Cadê a minha referência? Zé Farias? Foi? Ah não, tem agora o Magno aqui, aleluias. Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Mas na verdade, irmãos, esse é um outro tema. A glória não é de um homem. Isso não quer dizer que não devemos reconhecer, honrar a unção e reconhecer. Mas a glória é de Deus. Paulo, maravilhado com tudo que ele pregava, com a revelação dele, ele não trazia glória para ele. Pelo contrário. Ele nos lembrava da grandeza de Deus cantando músicas da época, liberando citações da época, como ele disse, profundidade das riquezas. E ele começa a liberar a palavra e diz, porque dele e por ele são todas as coisas. A ele a glória. Por quê? Porque Deus, ele é aquele que criou e é aquele que mantém. Amém, irmãos? Deus é aquele que criou, ele é aquele que mantém. Então, uma afirmação assim, onde a palavra de Deus não tem espaço, o que vai acontecer? A pessoa vai dizer, não, ela vai dizer, maior sou eu mesmo do que a doença? Maior sou eu do que a necessidade? Então, se tratando de fé, a confissão entra, e é um elemento muito importante para se compreender fé, vamos falar mais sobre isso, mas não é uma confissão baseada na sua performance ou numa aceitação mental. A confissão bíblica, ela é totalmente baseada no que a Bíblia diz. E eu quero te dar uma oportunidade de ser grato a Deus por isso. A confissão bíblica é totalmente baseada no que a Bíblia diz. Nós estamos falando de um nível de fé, uma fé sobrenatural. Todo ser humano, ele é inerente a ele anda numa fé natural, que é totalmente baseada no que os seus sentidos dizem. Então, quando você entrou aqui, por exemplo, você viu essa cadeira e você sentou, é uma fé natural, você sabe que ela te suporta. Então essa fé natural, ela é ok, nós usamos ela no dia a dia, mas a fé do tipo de Deus, ela não se baseia nos nossos sentidos. Ela se baseia no que Deus disse, ela se baseia no que eu creio daquilo que Deus disse. É algo tão simples, irmãos, mas ao mesmo tempo tão profundo. E muitos têm se desviado disso. E aí quando nós começamos a juntar os textos e os ensinamentos que a Bíblia tem sobre isso, a coisa vai tomando forma, vai ficando muito mais séria. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre confissão, eu quero trazer algumas definições de fé para você. Eu disse que fé é certeza. E essa é a melhor vida que tem. Porque se você perguntar para um ser humano, o que você gostaria de ter na vida, entre outras coisas, né? Eu gostaria de andar com certeza. Eu gostaria de ter certeza que nada vai faltar. Gostaria de ter certeza de que haverá suprimento, que minha família vai ser uma bênção. Eu gostaria de andar com certeza, e ela pode citar algumas áreas.
Então, baseada na sua performance, no natural, essa certeza vai embora. A gente fica com medo. Por quê? Porque tudo muda. O sistema muda. Você sabe disso? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Agora, a vida que Deus preparou para nós é um livramento desse sistema. Por quê? Porque Deus não muda. Pega isso, irmãos. Deus não muda. Sua palavra não muda. O que está feito, está selado, está escrito. E é para o nosso proveito. Então, Deus montou esse estilo de vida chamado fé para o nosso benefício. Nós precisamos andar assim. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus, ele é o autor, ou ponto de partida, e ele é o consumador da nossa fé. Ele também é a linha de chegada, é aquele que nós olhamos para ele sem desviar o olhar, amém, irmãos? Eu quero que você declare e diga assim: Jesus, ele é o autor e o consumador da minha fé. Então, a fé sobrenatural, ela se baseia totalmente no que Deus diz. Não precisa estar sentindo nada. Na verdade, ela nos livra até de nós mesmos e dos nossos sentimentos. E aí é interessante, porque muitas vezes, nós vamos estar sentindo o contrário do que a Bíblia diz. E Deus nos instrui a ficar com a palavra dele, que não muda. E aqui está uma chave muito simples, mas nós temos que pegar isso, irmãos. Todos os dias nós somos pressionados, atribulados, ataques vêm de diversas formas. E eu tenho uma notícia para você que eu não sei se vai te agradar muito. Mas quanto mais você crescer em Deus, mais ataque vai vir. Quem está animado aí, irmãos? Quanto mais o fim for chegando, mais pressão e perseguição vai vir sobre a igreja. Quem está animado? E o que pode dar um ânimo para a gente em meio a uma notícia dessa? É porque o Deus, que por meio de Jesus, deixou escrito para mim que Jesus é o autor e consumador da fé, Ele também já deixou escrito que no final a gente vence. Agora você vai rir. Você ficou com uma cara de tensa, no final a gente vence. Amém? No final a gente vence. Então, a confissão da palavra, a confissão da palavra, ela é totalmente baseada no que Deus diz. Então, fé é certeza, fé é você depender de Deus. Olha que estilo de vida maravilhoso. Porque Deus não falha. Você depender de alguém que não falha. Eu me consagrar, me render a Deus que não falha, é a melhor coisa que existe. É por isso que a palavra rendição não pode sair do nosso meio. Porque o que nós precisamos é nos render mesmo. Às vezes você chega numa reunião como essa e você está debaixo de uma pressão muito grande. Aí você ouve uma voz ou uma canção ou algo dizendo para você: se renda, feche seus olhos, se renda, receba. Por quê? Porque nós vamos lidar com o sobrenatural. E se for necessário, Deus vai trazer de um lugar que não se pode ver e vai fazer manifestar só para te atender. Então a igreja é um lugar muito interessante, que é um lugar de pessoas que eram improváveis e que talvez estão debaixo de pressões que não conseguem resolver. Aí chamam a gente de doido, mas a gente não é, a gente é inteligente. Se tem um investimento que deve ser pregado mais, irmãos, não é bolsa de valores, é andar em fé. Futuro garantido, certo. Alegria garantida, paz garantida, satisfação garantida. A melhor vida que existe garantida, amém, irmãos? Amém. Aleluia! Vida de fé, depender de Deus. Amém? Jesus em Marcos capítulo 11, ele trouxe um ensinamento maravilhoso. Jesus falou sobre fé. E ele demonstrou um estilo de vida onde ele era totalmente dependente de Deus. Quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus, o Deus se fez carne, se esvaziou da sua glória e se humanizou para nos representar e para assumir a nossa condição, para que nós recebêssemos a dele. Ele agora como um ser humano, dependendo de Deus, da unção, e ele demonstrando para mim e para você qual deve ser o estilo de vida do cristão. Você não vai olhar em nenhum lugar do evangelho
e ver Jesus preocupado. Nem com medo de algo não se realizar que Deus havia dito que iria acontecer. Embora houve momentos de muita tensão, como por exemplo no Getsêmani, quando ele assumiu aquela condição de maldição, e ali era um cálice que estava proposto para ele, que era o que eu e você deveríamos assumir, mas ele assumiu em nosso lugar. Você está animado com isso? E Jesus nos ensinou, irmãos, a viver uma vida totalmente dependente de Deus. Mesmo diante dos desafios, ele trabalhava o dia inteiro no seu ministério. E eu quero dizer para você que ministério é trabalho. Pastor não é vagabundo. Pastor não é alguém que fica parado sem fazer nada. Ministério é trabalho, amém, irmãos? Jesus trabalhava muito com os discípulos. Havia suprimento para eles. Quando chegava a noite, você ia ver o mestre orar. Dá vontade de dizer, dá um tempo, Deus, deixa o mestre descansar. Trabalhou o dia inteiro na seara, propagando o reino. Mas me faz pensar que Jesus já queria receber a informação do próximo dia. Depender de Deus e demonstrar para mim e para você como deve ser o nosso estilo de vida aqui na terra. Conectado às verdades de Deus, não se esquecendo da palavra dele. Romanos no capítulo 10, ele diz que a fé, ela vem, não vai, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu gosto da versão A Mensagem, Romanos capítulo 10, versículo 17, eles vão projetando aí para vocês. Ele chega a dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, para ter fé, tem que ouvir o evangelho. E a não ser que o evangelho seja pregado, não há nada para se ouvir. Quem entendeu isso aqui, irmãos? A nossa responsabilidade, irmãos, é ministrar o evangelho. Porque enquanto o ministério está sendo pregado, o que está acontecendo? A sua fé está aumentando. Mas vamos lá, gente. Enquanto você está ouvindo o evangelho e colocando no bom solo do seu coração, o que está acontecendo? A sua fé está aumentando. Calma, deixa eu deixar isso um pouquinho mais interessante. Jesus falou assim, o reino é semelhante a um homem que saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus. E o solo é o bom coração. E ele disse que o inimigo veio para roubar a semente. O inimigo veio roubar a semente. Por quê? Porque a semente, que é a palavra de Deus, ela carrega todo o potencial para fazer acontecer o que Deus diz que vai acontecer. Meu Deus, você pegar isso, meu irmão. Então o semeador, diga, sou eu. Não, desculpa, é Deus. Amém? Amém? Me perdoa. Vamos arrumar aqui. O semeador é Deus, amém? Agora, o bom solo do coração, diga, sou eu. É você. A semente tem que ser lançada no bom solo do seu coração. E alguns usam esse texto para falar de oferta, mas a multiplicação de 30, 60 e 100 por 1 é a palavra crescendo no seu coração. Quantos creem você crescendo na revelação da palavra aqui, irmãos? Eu quero dizer para quem está aqui, quem está me ouvindo, você pode ter chegado aqui hoje sem esperança, sem resposta, sem saber o que fazer, quebrado, desmotivado, sem força. E eu quero dizer para você, você está no lugar certo. Porque naturalmente, aí fora não tem solução. Mas aqui tem. E a solução é a palavra, que é semente. E você precisa ouvir a palavra. Você precisa pegar a semente e colocar no bom solo do seu coração. E quando essa semente cai no bom solo do coração, ela vai produzir resultados. Agora, cuidado. Porque existe um que está tentando roubar a semente. E às vezes até a semente, ela vai para o solo. Mas aí Jesus vem e fala sobre alguns tipos de solo, dizendo cuidados que nós temos que ter. E ele chega a dizer que uma semente caiu num solo, é verdade, foi pregado o evangelho. Só que os cuidados da vida e as fascinações da riqueza sufocaram a palavra. Isso é muito sério? Como assim, pastor? Cuidados da vida e fascinações da riqueza
pode sufocar Deus? Não, não. Sufocar a palavra no solo do seu coração. O alvo do cristão, irmãos, tem que ser agradar a Deus. E para agradar a Deus, ele tem que aprender a viver pela fé. Mas também é um caminho que nos livra do sistema do mundo. Porque, como eu disse, Deus não falha, a sua palavra não falha, meus irmãos. Então, em primeiro lugar, o alvo do cristão tem que ser agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus. Então, tome conta da sua vida de fé. E se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, o contrário também é verdadeiro. Incredulidade também vem pelo ouvir. Irmãos, eu falo isso com muito cuidado. Quantos cristãos que bastam ficar uma semana perto de pessoas que não têm o Evangelho, e porque eles também não têm sustento, rapidamente, cuidados, fascinações, riquezas, sufocam a palavra. Até parece que ele está tendo uma experiência. Mas eu quero dizer algo para você. Deus não é uma experiência que você tem que viver uma vez por ano. Deus é vida. E a fé é um estilo de vida. Amém? Hoje eu vou para o culto que eu quero ter uma experiência. Amém, eu creio, você vai ter. A igreja está aqui para isso também. E para alguns que dizem que talvez não faz evangelismo, isso aqui eu estou pregando a palavra. Amém? Amém, dá uma moralzinha, pastor. Então, quando um pastor ama alguém, ele vai demonstrar por alguns aspectos. Um deles é que ele vai ensinar essa pessoa a não depender dele, mas depender de Deus. Não, eu preciso fazer essas ovelhas depender de mim. Porque eu sou ungido, eu sou o homem de Deus, então tem que depender de mim. Até porque se essa pessoa sair da igreja, ela pode levar embora o dízimo, a contribuição dela. Ela pode... meu irmão, aqui no ministério nós não cremos assim. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que as pessoas que têm posição mais alta nesse ministério são pessoas tão simples. Mas que a gente tem muito cuidado para não desonrar. Porque a função de um ministro, o chamado que ele tem, é para semear a palavra, é para pregar o evangelho, é para preparar e capacitar o povo de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Para ambos os lados. Mas um pastor, ele te ama quando ele prega a palavra para você. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre alegria. Aí ele olha para a congregação. Claro, tem pessoas novas, que às vezes não estão com uma afeição tão alegre. E elas precisam aprender sobre aquilo. Mas não é fácil para o ministro, irmãos, quando ele olha para aquele que já tem um tempo, uma cara de prejuízo. Mesmo, vou falar sobre alegria, ele abaixa a cabeça aqui. Não, brincadeira. Mas quando ele está pregando algo, é Deus amando o seu povo. Amém. Pastor, mas eu estou bem, eu estou alegre. Por que essa palavra de alegria? É porque, é aí que fica interessante. Quando você está bem, quando você está maduro, Deus ele começa a injetar a palavra em você como vacina. Alguns dizem, vai chegar uma gripe tão forte aí já tem um laboratório providenciando vacina. Aí daqui a pouco ele anuncia, já tem a vacina, viu? Se quiser tomar, que ela vai chegar, vai pegar você, então toma a vacina logo. Ele já vendendo o produto dele antes, desenvolveu antes. Mas isso aí, meu irmão, isso é um padrão bíblico. No sentido de que Deus já deixou a palavra dele como vacina para mim e para você. Então tem momentos que você não está sentindo nada, mas Deus fala, a dose hoje é a alegria. O que nós vamos fazer? Se alegrar. Quem está aqui comigo, irmãos? Amém? Aleluia. Então, Jesus ele falou sobre a lei da fé em Marcos 11, versículo 23. Ele falou, olha o que Jesus disse, irmãos. Se alguém disser a este monte, e quando ele falava sobre monte, ele estava falando sobre algo impossível de acontecer. Você já viveu algo impossível de acontecer? Ou talvez você está vivendo algo e à frente de você está um gigante, algo que é impossível acontecer? Pois eu vou te dar a solução. Aleluia. A solução tem que, na verdade, estar perto de você, na tua boca e no teu coração, amém?
Mas Jesus falou sobre a solução. Ele falou, se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. E ele continuou, e quando vocês orarem, já pode dizer e agradecer por tudo que você recebeu. Essa vida te agrada ou não? Vamos gastar um tempinho aqui. Jesus fala o que nós chamamos a lei da fé. E a lei da fé, ela é crer com o coração e confessar com a boca. Fé é um produto do espírito humano recriado. Então Deus depositou uma medida de fé em mim e em você, e essa fé não fica na inércia, ela cresce. Quanto mais eu escuto da palavra de Deus, mais essa fé cresce. E às vezes eu fico procurando exemplo para Deus, para trazer um entendimento melhor e te ajudar a entender. Mas sobre isso, uma vez eu fui com a minha esposa, né? Ela precisou ver algo no ouvido, e nós somos um especialista. Nosso plano de saúde atendia, mas eu falei para aquele especialista, você atende particular? Quero uma consulta mais detalhada, quero aprender mais sobre isso, eu acho algo sério. Ele falou, atendo? Vai no meu consultório, e ele fez uma consulta maravilhosa, gastou bastante tempo com a gente, e ele deu uma aula para mim sobre o que é o ouvido. Eu fiquei maravilhado. Eu fiquei anestesiado, ele dizendo, isso é o ouvido, ó. E ele mostrando, tinha ali uma cabeça como de um ser humano, e ele mostrando as camadas, enfim, eu não sei explicar tudo, mas eu fiquei maravilhado, falei, uau, como Deus é bom. E ele explicando, agora eu já perdi a conexão dele, ele estava dizendo, Deus é bom demais, olha que coisa linda, ele é perfeito, como ele criou tudo isso. E aí ele começou a dar o relatório dele, assim, assim, assim. Então, eu já valorizava o ouvido, claro. Quantos amam o seu ouvido aí? Meu Deus. Irmãos, eu valorizo, eu cuido. Mas depois daquela consulta, irmãos, como eu entendi muito mais sobre o ouvido. Eu saí dali com outra compreensão. Pronto, é assim que acontece quando você recebe mais da palavra de Deus. Você aprende mais sobre o assunto. Você fica mais afinado com aquilo. E é luz entrando. E quando a luz entra, as trevas saem. Aliás, deixa eu dizer para você o que é trevas. Nada. Comparado à luz, nada. Porque aonde há luz, as trevas não podem ficar. Porque maldição, a ausência da bênção. Porque morte, a ausência de vida. Então, quando você se abre para a palavra, mesmo sem sentir nada, fala, não, eu me abro para a palavra de Deus. Então, a sua clareza sobre assuntos eternos, espirituais, vai se descortinar. Rapidamente você vai aprender como Deus criou o homem, o que aconteceu com a queda, o plano de redenção, porque Jesus foi enviado, o que nós somos agora em Cristo, o que Deus está fazendo por intermédio da igreja, a autoridade que a igreja tem, a autoridade que nós temos no nome de Jesus, a grande comissão, o chamado, os talentos, os dons, o Jesus que veio uma vez, mas voltará a segunda vez. Então isso começa a descortinar e as coisas espirituais começam a ficar mais aguçadas para você. E nisso a sua fé está crescendo. Ao ponto de antes, você demoraria muito para pegar algo. Mas agora porque está constantemente ouvindo. E ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, cada vez que você ouvir um assunto da Bíblia, até porque, para pensar, se você pegar o Salmo 23, vamos pegar o Salmo 23, ele já está escrito há muito tempo. Muitas pessoas já pregaram ele. Mas sabe de uma coisa? Se Deus impulsionar alguém para pegar o Salmo 23, uma nova revelação, algo novo vai chegar. Quando eu digo algo novo, irmãos, não é que não está feito, mas algo de Deus vai ser acrescentado na nossa vida. É a única palavra no mundo que tem esse poder. Daqui a 10 anos você vai estar ouvindo as mesmas coisas, e elas vão estar queimando dentro de você, e a sua visão muito mais aguçada, e você mais rápido para pegar. Aí aquilo que você demorava para declarar, chamar a existência e ver acontecendo, vai ser muito mais rápido, porque você está na sintonia de Deus. Quem está aqui, irmãos? Eu quero que algumas pessoas peguem algo aqui. Você não foi chamado para ficar dependendo de pessoas. E eu não estou aqui desqualificando o papel do ser humano, não é isso. Você foi chamado para depender de Deus.
E se você aprender esse caminho de fé e aprender a depender de Deus, aleluia, agora vem. Está preparado? Você vai viver a melhor vida que existe. Porque quando a necessidade chegar e o natural não pode resolver, principalmente nesse momento, dentro de você já tem um depósito. Foi uma semente que foi semeada. Você não negligenciou. Você abriu mão da preguiça, do cansaço, você não negligenciou. Aí no momento que você precisa, não se paga uma inspiração divina no momento de necessidade. Eu sei que alguns estão buscando Deus só no desespero, quando não tem mais o que fazer, e Deus é tão bom que Ele vai te alcançar, com certeza Ele vai te amar, Ele vai te ajudar, mas Deus quer tirar você de um nível aonde você não seja mais dependente do sistema, do desespero, e viva uma vida cheia de altos e baixos. Existe uma paz em Deus, irmãos, que não se compra. Existe uma alegria em Deus que não se compra. Existe satisfação em Deus que não se compra. E na verdade, Deus como um bom pai, irmãos, Ele está olhando para os seus filhos e dizer: filhos, deixa eu ensinar para vocês a vida original. Vamos lá, filhos. Olha o Deus que respeita o livre-arbítrio. Evangelho não é algo que você põe goela abaixo. E aí eu amo o papel do Espírito Santo. Porque tem momentos que não é fácil você pregar. Cara, como que eu vou pregar para esse grupo de pessoas? Mas tudo que Deus quer é que você abra a boca e pregue. Porque o Espírito Santo já está lá convencendo. Amém, irmãos? Ô, vida maravilhosa, irmãos, que Deus nos chamou a viver. Depender dEle. Crer com o coração, confessar com a boca. Coração se refere ao espírito humano. E é aqui que as sementes da palavra, elas vão germinar. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver como papagaios. E na força, numa energia mental, ficar dizendo: eu tenho. Como eu disse, naturalmente tem um proveito, é muito melhor ficar perto de quem fala positivo do que fala negativo. Mas não tem jeito. Uma hora, o que está no coração vai sair pela boca. É por isso que Deus, Ele trata comigo, com você, dentro da nossa essência, daquilo que nós somos. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Então, quando Deus quer mudar algo em você, pegue isso aqui. Ele não vai começar pelo lado de fora. Eu não quero limitar Deus aqui, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas a Bíblia nos ensina que Ele começa por dentro. Aonde? No seu espírito. Então, às vezes, já chegou a vacina, já está sendo aplicado, mas você está tão eu quero a reação. É quando aquela pessoa que está com muita dor, toma aquele remédio, não fez efeito ainda, o médico, calma, vai fazer, calma, vai fazer efeito, segura aí que vai fazer efeito, porque o médico sabe, a medicina foi aplicada, vai fazer efeito. Vocês estão comigo, irmãos? Não perca o fervor pela palavra de Deus. Não pense que, porque algumas coisas estão acontecendo, nosso Deus não está reinando no trono, Ele continua soberano, reinando. Na verdade, eu quero te convidar a andar mais perto de pessoas de fé. Porque pessoas de fé, eles vão falar sobre o avanço do reino de Deus. Sobre graça, liberdade, poder, avanço. Ele te puxa para cima. Quando você anda perto de homens e mulheres de fé, você vai ouvir profecias, línguas, interpretações, os dons fluindo. De repente, uma palavra inspirada, que você, do nada você soltou essa, soltei, pode pegar que é para você. Meu Deus do céu, você precisa se cercar de homens e mulheres de fé. Então eu trabalho essa semente no bom solo do meu coração. E a fé, e a lei da fé, que é crer com o coração e confessar com a boca. Aí vem Paulo e diz, a palavra tem que estar perto de você, na tua boca, no teu coração. Veja, essa certeza que está por dentro, ela vai sair pela sua boca. E aqui não é você confrontando Deus e nem exigindo de Deus. Você exige do diabo, de Deus não. Até porque quem está segurando coisas não é Deus. Você sabia que Deus não está segurando nada?
Então, se você não sabia, porque a maioria não correspondeu, né? Mas eu vou dizer para você, Deus não está segurando nada. É o diabo que está segurando. Mas Deus também nos deu autoridade para lidar com o diabo. E você pode não estar sentindo nada, mas porque é filho. Oh, meu Deus do céu. Como é, pastor? Só porque eu sou filho e filha? É, só por isso. E esse só não é diminuindo, né? Mas pelo fato de você ser filho, você tem direitos e privilégios. Um deles, você tem o direito legal, de usar o nome que está acima de todo nome. Isso não demora muito tempo para você praticar. Se você já compreendeu, chegou essa convicção no seu coração, qualquer bagunça que o diabo estiver fazendo na sua casa, mente, família, se você usar a autoridade do nome de Jesus e dizer, Satanás, a partir de hoje, você não vai fazer mais. Ainda pode chegar um pensamento, mas que garantia você tem? Eu tenho a garantia do direito que foi me dado de usar o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, aleluia. Você pode dizer esse nome, vamos lá, diga Jesus. Porque alguns estão com medo de falar desse nome? Porque alguns estão deixando de falar esse nome? É o nome de Jesus, irmãos. Aleluia, o nome que está acima de todo nome, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, crer com o coração, confessar com a boca. Crer com o coração, confessar com a boca. A palavra gera convicção em mim. Então, quando a convicção está lá, eu agora concordo com Deus. E aí nós vamos entender o que Provérbios capítulo 18, versículo 20. Ele diz assim, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. No versículo 21 ele diz, a língua tem poder para fazer o quê, irmãos? Para trazer o quê? Eu creio que é o último texto que eu leio, vamos lá, bem animado. A língua tem poder de trazer o quê? Eu quero te estimular essa semana a ler Provérbios capítulo 10, a falar bastante coisa sobre o cuidado com as palavras. Mas olha a questão da confissão, de concordar com Deus como é algo muito sério. Concordar com Deus gera vida. Concordar com Deus gera vida. Eu posso não estar sentindo nada, mas se eu sei que é algo que Deus disse, gera vida. E aí vem Provérbios aqui, ele diz, morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, versão revista atualizada ele fala isso, o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu sei que alguns tiram onda, cuidado com esse negócio de confissão positiva, mas você está aprendendo aqui que não é uma confissão apenas baseada no meu intelecto. Eu fazendo esforço dizendo, eu quero eu sou uma... Não. É uma confissão concordando com Deus que já estabeleceu e diz que está feito. E essas palavras dele geram vida. Então pronto, se você entendeu, e agora você vai zelar com aquilo que sai da sua boca. Todos os dias, você vai dizer a palavra de Deus. Oh, pastor, estou me sentindo fraco. Não fale da fraqueza. Que absurdo é esse, pastor? Que absurdo é esse? Como assim? Eu sou humano? É, mas você é crente. E o que significa isso? É um humano que de repente decidiu falar, mamãe, sou gospel agora? Não, o cristianismo significa a divindade na humanidade. É Deus te capacitando e te inspirando a viver uma vida que sem Ele não seria possível viver. E Deus te garantindo que agora, porque você está nele e Ele está em você, Jesus chegou a dizer o seguinte, olha, se as minhas palavras
se estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vai ser feito. Eita, pastor, será que eu posso pedir 2 mulheres? Não, já é um sinal de que você não tem a palavra dentro dele. Você é o que a Bíblia chama de um ignorante. Você vai ter que aprender primeiro o que a Bíblia diz. Mas já que você tocou no assunto, a Bíblia diz, marido honra a sua esposa. Cabra macho é o que ama a sua esposa. É o contrário do que o mundo diz. O mundo diz, macho é o que pega várias. Na visão de Deus, macho é o que cuida da sua. Amém, homens? Esse é o cabra macho. Aleluia. Mas veja, morte e vida estão no poder da língua. Então, precisamos vigiar. Nós estamos falando do estilo de vida que agrada a Deus. Oh, estou fraco. Oh, não vai dar. Oh, meu casamento vai acabar. Oh, meu filho é um danado. Oh, minha esposa, eu não aguento mais. Ela parece a serpente do Éden. Estou mexendo com você porque eu preciso até o final mesmo. Mas foi uma irmã que profetizou para outra. Ô, serpente do Éden. Misericórdia. E aí fica falando incredulidade. Nasceu num ambiente assim. Chegou aos 20 anos assim. 30 anos assim. Falando incredulidade. Falando incredulidade. Gerou um ambiente. E a Bíblia diz que morte está no poder da língua. E vida está no poder da língua. Não concordou com Deus. Usou as palavras que geram morte. Esse é o fruto que começa a colher. E eu quero te incentivar, tome cuidado com as suas palavras. Parece muito bonitinho quando você fica falando, eu estou parado, estou desanimado, eu vou parar, estou fraco, 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 estou fraco. Mas isso não é bonito. Não está engrandecendo a Deus. Isso é tão sério, irmãos. Quando eu aprendi isso, era como se eu tivesse tomado um golpe. Um chacoalhão de Deus, acorda, rapaz. Graças a Deus, eu ainda muito jovem, falei, vou tomar cuidado com o que eu falo. Porque isso gera um ambiente dentro de casa. Eu amo essa unção que está aqui. Lembro da minha esposa aprendendo sobre isso. E nós não sabíamos muitas coisas de cor. Começamos a ler a Bíblia e a ler coisas para colocar alimento dentro da gente. A gente queria crescer. E aprendemos agora. Para crescer, vamos ter que fazer a nossa parte. E ela colocava versículos no armário, na geladeira, em partes da casa, nos lembrando. Coisas que do lado de fora a gente não estava vendo. Não tem noção. Não estava vendo nada. E na verdade, se eu fosse fazer o cálculo, não, isso não vai acontecer. Mas agora chegou a palavra de Deus dizendo o que eu disse que vai acontecer. Basta você concordar comigo e vai acontecer. Quem crê aqui, irmãos? Amém? Eu quero caminhar para o final, te lembrando algumas promessas de Deus que já estão feitas. Já está feito. Se você pensar numa mesa posta, já está lá. Pela fé você agarra e pega. A Bíblia diz no livro de Isaías, certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras de Cristo, nós somos curados. Alguns estão debochando disso, estão tirando onda, estão criticando. Mas eu quero dizer que uma das coisas mais lindas que acontece aqui no nosso ajuntamento é o centro de cura. Vai conversar com essas pessoas, dizer para elas o que elas provaram. Elas vão dizer, só Deus poderia fazer. Quantos creem na cura divina aqui, irmãos? Imagina um cristão que canta do Jeová, que é aquele que cura, e ao mesmo tempo anula isso na sua confissão. Meu irmão, vem aqui, eu vou orar com você. Mas, cara, naturalmente isso é uma loucura. Mas você está num ambiente de loucura. Lembra que eu te falei? Você está num ambiente doido. Você está num ambiente aqui, como eu disse, não importa como você chegou, o resultado se apegou a Deus. O nível é tão forte, que se apegou a Deus, você já pode celebrar, porque vai acontecer. Aleluia. Então é um benefício que está feito. Não custou nada para você, mas para Deus custou.
Cristo ser moído pelas nossas transgressões. E a Bíblia diz, pelas pisaduras dele nós somos curados. Agora, pastor, é errado ir ao médico. Pastor, é errado tomar um remédio. Não, de jeito nenhum. Não tenho tempo para falar isso. Mas muitos falham porque querem usar o nível de fé que ainda não tem. Não é isso. Isso até trouxe muito desgaste para a palavra da fé e esse ensinamento. Mas entenda, nós somos chamados para depender de Deus. Então o médico é uma bênção. Aqueles remédios ali, eles estão ajudando a acalmar o sintoma até que algo se manifeste. Então tudo bem. Mas você sabe que tem certas coisas que só Deus pode fazer. E a boa notícia é que Ele faz. Amém, irmãos? Ele faz. Ele faz. Sabe de uma coisa? Chegou o tempo que pessoas vão colocar as mãos sobre enfermos. Lá no seu trabalho, no meio da rua, onde você estiver, uma ousadia vai chegar tão grande. E você vai dizer, você está sofrendo? Estou. Você está indo no médico? Estou. Continue, está tudo bem, pode ir no médico. Mas eu posso aplicar um medicamento em você? Pode, qual que é? Aleluia. Você não vai doer nada, é rápido. Ele vai entrar no seu coração, é rápido. O que é? É o poder de Deus. É o poder de Deus. E como eu começo a praticar isso dentro de casa? Quando o filhinho aconteceu alguma coisa, em vez de sair doido para o médico, em primeiro lugar, estamos dependendo de Deus. Vá, faça o que tem que ser feito. Mas aprenda também a colocar as mãos e dizer, em nome de Jesus, tudo que está normal, vai embora. Quem já fez isso aqui, irmãos? Já foi chamado de doido para fazer isso? Lembrei de um amigo meu agora, não vou falar o nome dele, que é pastor. Estava sofrendo, comeu um negócio e atacou uma alergia nele. A gente orando, colocou as mãos, a gente viajava como banda. Colocou as mãos, em nome de Jesus, sai. Homem, tá bom, eu creio, mas me leva para o médico. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A questão aqui é você aprender a depender de Deus. Quanto mais cheio da palavra você tiver, mais consciente das coisas espirituais você vai ficar. Ai meu Deus, quem pega isso aqui, irmãos? Vamos falar sobre finanças. Embora o Salmo 23 não é voltado somente às finanças, mas podemos usar. A gente sabe que é a vontade de Deus que você viva bem. Pode dizer um amém, por favor? A vontade de Deus é que você viva bem. A vontade de Deus é que não falte nada. Tem promessas para isso. O Salmo 23 é um deles. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Paulo vem e diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir as minhas necessidades. O salmista falou, nunca vi um justo mendigar um pão e nem a sua descendência. O Senhor acrescente bênçãos cada vez mais sobre os seus filhos. Então tem promessas. Então eu posso crer em suprimento financeiro. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou trabalhar, eu vou ser uma bênção onde eu estiver, mas eu sempre vou estar consciente. Não é a minha performance. Essa é a diferença, irmãos. É uma linha bem fininha, mas essa é a diferença. A diferença é quando aquela venda acontecer, todo mundo vai sair do fechar a churrascaria e vai querer logo celebrar o natural. Você vai ver um cristão com as mãos levantadas dizendo obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque parecia impossível, mas eu fiquei firme. E havia uma palavra dentro de mim, e eu me chamar de louco, e eu dizer que eu era louco, mas havia dentro de mim uma convicção, e eu fiquei firme nessa convicção, e agora se manifestou do lado de fora. Você já até havia dado graças antes, mas mais uma vez você levanta as mãos e diz, toda honra, toda glória ao Deus Todo-Poderoso, que fez, que faz e que continua fazendo. Ei, você acha que vendas, contratos, um trabalho melhor, isso é difícil para Deus? Não, pode se apoiar. Na verdade está na hora dos filhos de Deus começar a dizer com mais ousadia, o que Deus tem para mim é meu e eu não abro mão. O que não é para mim eu não quero, mas o que é para mim, é para mim. Desde que meus filhos nasceram, irmãos, quando eu aprendi essa vida, juntamente com a minha esposa, nós tomamos a decisão, não podemos ensinar outra coisa para eles. Meu filho mais velho completou 24 anos. Desde quando nasceu, ouvindo fé.
Mateus ainda não, no ventre da barriga, mas o Davi e Yasmin. Pensa num profeta. Filha, papai está falando. Filha, você... E palavras. E beijava, dizia, filha, e palavras. Não só eu, muitos aqui fizeram isso. Isso funciona, irmãos. Agora não é um papagaio repetindo, é alguém que crê realmente. Porque eu fui numa reunião e um homem falou para mim, o diabo pode ter bagunçado na sua família até você, mas a partir de você vai ser diferente. E quando ele falou aquilo, irmãos, eu peguei aquilo como algo vindo de Deus para mim. Eu falei, eu quero isso aí, eu entendi. A partir de você, sua geração vai mudar. Amém? Aleluia. Quantos receberam alguma coisa aqui? Então diga assim, fé é o estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Ai, pastor, coisa chata, ficar lendo a Bíblia, fica esse negócio de ler a Bíblia, ora, ler a Bíblia, ora, ler a Bíblia, ora, ler a Bíblia, ora. Mas você fica no Jornal Nacional, Record, Nacional, Record. Você percebeu que você está ocupando o seu tempo com alguma coisa? Ei, vamos ser sinceros, tem muita coisa que nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Que área o diabo está te atormentando? Que área o diabo está te atacando? Injeta a palavra nessa área. Você pode até também pegar ensinamentos de homens naturais. Não é errado isso não, irmãos. Tem homens que são facilitadores. Eu não anunciei uma reunião aqui, que nós vamos ter um homem, claro que é um homem de Deus, e ele vai estar ensinando princípios aqui para lidar com as finanças. Ok, não somos contra isso não. Mas você sabe que, em primeiro lugar, você precisa aprender a depender de Deus nessa área. O diabo está te sufocando nessa área, mas você toma uma decisão hoje. Eu vou pegar a semente da palavra nessa área e vou deixar cair no bom solo do meu coração. Vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Eu quero dizer para algumas mulheres aqui, se ame. Aprenda a depender do amor de Deus em primeiro lugar e se ame. Porque seu marido vai falhar. Eu já falei. Tem momentos que... E ele não foi chamado para te completar. No sentido de... espiritualmente falando, satisfação completa, isso só acontece em Deus. Amém? E fale palavras de honra para você mesmo. Alguém que já foi doido de olhar no espelho? Eu já fiz isso, irmão. Esdras, você é isso. E olhar para mim, eu falei, que loucura. Mas esse negócio pega, irmãos. E eu dizia aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, Esdras, Deus vai te levar em muitos lugares para pregar a palavra. Toda música que Deus quer a sua participação vai acontecer. Esdras, vai. E é tão interessante porque quando você começa a falar, você não está vendo. Mas quando começa a acontecer, que a coisa acontece do lado de fora, aí você fala, isso é bom demais. E aí você tem a sua experiência com Deus e não deixa mais ninguém roubar isso. Amém, irmãos? E essa é a porção de hoje. Aprenda a depender de Deus. Não importa a área que o diabo está te atacando. Antes de qualquer coisa, se apegue a Deus. No tempo de pressão, não é tempo de se afastar de Deus, é tempo de correr mais para Ele. Eu vou repetir isso. No tempo que o sangue está dando na canela, é tempo de se aproximar mais de Deus. Agora, e quando tiver tudo bem, pastor? Quando tiver tudo bem? Como muitos aqui, talvez você está muito bem, fruto da sua confissão, escolha, bom trabalho. Você está bem, por exemplo, na área financeira. Continue usando a sua fé. Não se apoie em um falso poder das riquezas que são incertos. Mas continue se apoiando em Deus. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Eu estou querendo para reuniões assim, que no meio da palavra as pessoas vão liberar gritos de vitória mesmo assim. É como se algo tivesse engasgado e você vai se levantar e nunca mais vai deixar o diabo roubar o som da sua voz que vem do seu espírito. Aleluia. Onde você entrar, na sua casa, na sua família, comece a liberar palavras de vida. Olha para o seu marido e diga: vem cá, Tigrão, meu Batman. Escuta aqui o que eu vou te falar. E palavra, palavra, palavra. Você vai ver como o ambiente vai mudar. E aí o marido fala: meu Deus, eu não posso ficar para trás não. Vem aqui, varoa. Oh, minha Mulher Maravilha, vem cá, coisa linda. Eis que te digo, oh, aleluia. E as coisas vão fluir, amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos terminar essa reunião cantando que o Senhor é fiel. Mas antes de cantar e nós terminarmos, eu gostaria que você, pode ficar sentado mesmo, e se quiser fechar os seus olhos, mas você gastasse um tempinho falando com Deus aí, fazendo um compromisso com Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente se desvia de princípios, e se você fez isso, está na hora de voltar, amém? Aleluia. Toma uma decisão diante de Deus, de se encher mais da palavra dele. Aleluia, vamos lá, aproveita esse momento, e diga mesmo: Senhor, eu vou me encher mais da tua palavra. É assim que faz, gente, tem que praticar. Eu creio na tua palavra, ela é semente, e eu vou colocar no bom solo do meu coração, e ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Aquilo que parece impossível, eu estou me juntando com o Deus do impossível, aleluia, e Ele garantiu, está feito, Ele deixou estabelecido princípios, promessas para mim, e eu creio, e eu concordo com Deus, aleluia. Isso aí, você precisa aprender a fluir, a falar, a orar, a render graças a Deus, aleluia, ser fervoroso nisso, aleluia. Aquilo que o diabo, você pode usar a autoridade no nome de Jesus, dizer: diabo, aquilo que você está me atormentando hoje, a minha alma, eu quero que você saiba que acabou o tempo hoje. Eu não vou falar mais em derrota, eu vou falar em vitória. Eu não vou falar mais em falta, eu vou falar em abundância. Eu não vou falar mais de destruição da família, eu vou falar de união da minha família. Eu não vou mais lançar palavras de maldição para os meus filhos, eu vou lançar palavras de bênção. E isso vai fluindo, irmãos, você vai crescendo nisso, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Fique em pé e continue fazendo isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Você está perdendo uma ótima oportunidade de levantar as mãos e agradecer a Ele, irmãos. A graça dEle está aqui, o poder dEle está aqui, a unção dEle está fluindo aqui, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo novo e vivo caminho. Obrigado, Pai, pela fé, por esse caminho tão maravilhoso que o Senhor criou para nós. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e fomos chamados para depender de Deus e da sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, você vai dar um glória a Deus alto aí, vamos lá, você vai glorificar o Senhor, vamos lá, libere palavras aí, vamos lá, libera a voz, vamos lá, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel e vai cumprir aquilo que Ele prometeu, aleluia, amém, irmãos. Nós vamos terminar cantando, e eu quero dizer, se algumas pessoas entraram aqui e você quer uma oração por imposição de mãos, os ministros vão estar aqui na frente, no final, e você pode vir aqui receber, amém. E eu quero incentivar você a comprar materiais que você aprenda mais sobre fé. Meu Deus, eu falei um pouquinho aqui, talvez 1% do que a Bíblia fala. É tanto assunto, irmãos, mas esse livro do apóstolo Eliezer, Vencendo os Inimigos da Fé, dúvida, medo e ansiedade, maravilhoso. Esse daqui, todo cristão verbiano tem que ter, amém? Na verdade, todo cristão, porque são novos limiares da fé, é uma lição, ensinando o que é a fé, como a fé vem, maravilhoso, irmãos, esse livro. Eu não vou te dar não, você vai deixar de ser mão de vaca e vai comprar, amém? Esse aqui do Scott Webb, um homem que prega sobre fé, agarrando o espírito da fé. E esse outro aqui do irmão Reiga, maravilhoso, compreendendo como combater o bom combate da fé, amém, irmãos? Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Vamos celebrar e sejam abençoados. Eu declaro uma semana poderosa.
Eu não vou me cansar de dizer isso porque eu creio nisso, irmãos. Portas se abrindo, milagres acontecendo, favor de Deus, bondade, graça te acompanhando, em nome de Jesus, e você dançando, festejando, ficando cada vez mais fervoroso em Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. É fiel para cumprir o que prometeu. Seus pensamentos são bem maiores do que os meus. Deus é fiel para fazer infinitamente mais. E quando eu peço, faz muito além, pois Ele é Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Deus do impossível, Ele é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Deus do impossível, Ele é fiel pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, de tudo que pensamos, infinitamente mais, de tudo que eu preciso, de tudo que eu desejo, infinitamente mais, de tudo que pedimos, de tudo que pensamos, infinitamente mais, de tudo que eu preciso, de tudo que eu desejo, infinitamente mais. Diga infinitamente, infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Glória a Deus, sejam abençoados na prática da palavra, amém?